todos. Eu quero falar aqui um tema top: escribas, fariseus e samaritanos. Análise histórico-teológica no contexto do judaísmo do Segundo Templo. Autor Nelson Alves de Andrade. Deixa eu mostrar a imagem aqui. Esta imagem, ó, na nossa pesquisa. Eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas, tá? É um artigo científico, é uma pesquisa que eu fiz aqui, e o presente artigo analisa historicamente os escribas, fariseus e samaritanos no contexto do judaísmo no Segundo Templo, séculos V a.C. a I depois de Cristo, destacando suas origens, suas funções religiosas, estrutura sociopolítica e interação com o movimento de Jesus de Nazaré. A pesquisa utiliza fontes bíblicas e literatura histórica judaica, especialmente Flávio Joséfo, para compreender as tensões religiosas e culturais do período. Conclui-se que tais grupos representavam diferentes respostas à crise identitária de Israel sob dominação estrangeira, sendo fundamentais para a compreensão do âmbito religioso no Novo Testamento. O período, vamos aqui à introdução, o período do Segundo Templo, 516 a.C. a 70 depois de Cristo, foi marcado por intensas transformações religiosas e políticas do povo judeu. Durante esse período, emergiram grupos distintos com interpretações variadas da lei mosaica e da identidade nacional. Entre eles destacam-se os escribas, os fariseus e os samaritanos, cuja atuação influenciou profundamente o contexto histórico no ministério de Jesus. Objetivos aqui do nosso trabalho, o objetivo geral, é analisar historicamente os escribas, fariseus e samaritanos no contexto do judaísmo do Segundo Templo, identificando suas origens, funções religiosas, características teológicas e sua relevância para a compreensão do âmbito religioso no Novo Testamento. E objetivos específicos é investigar a origem histórica e a função socio-religiosa dos escribas no período pós-exílio, bem como examinar o surgimento do movimento farisaico e suas principais crenças doutrinárias, analisar a formação identitária e religiosa dos grupos, a interação desses grupos com o ministério de Jesus, à luz das fontes bíblicas e históricas. Metodologia: o presente estudo caracteriza-se como pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, com abordagem histórica analítica. Fundamenta-se na análise de fontes primárias e secundárias relacionadas ao judaísmo do Segundo Templo. Como fontes primárias, utiliza-se textos do Antigo e do Novo Testamento, especialmente o livro de Esdras, o segundo livro de Reis e o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João.
Também são consideradas as obras historiográficas de Flávio Joséfo, especialmente Antiguidades Judaicas e Guerras dos Judeus. Como fontes secundárias, são utilizadas pesquisas contemporâneas no campo dos estudos judaicos e neotestamentários, como os trabalhos de E.P. Sanders e Jacob Neusner, que oferecem contribuições relevantes para a compreensão do contexto sociopolítico e religioso do período. A análise desenvolve-se por meio de revisão crítica da literatura, comparação textual e contextualização histórica, buscando interpretar os dados dentro do cenário político-religioso do domínio persa, helenístico e romano. A justificativa para esta pesquisa, o estudo dos escribas, fariseus e samaritanos, revela-se fundamental para a compreensão do judaísmo do Segundo Templo e do contexto histórico-religioso que emergiu o cristianismo primitivo. Esses grupos não apenas representavam correntes distintas de interpretação da lei mosaica, mas também expressavam respostas. Vejamos aqui, é o ponto 2, os escribas, intérpretes da lei e guardiões da tradição. Os escribas surgiram inicialmente como copistas e especialistas na Torá, após o exílio babilônico. A figura de Esdras, conforme o livro de Esdras, capítulo 7, o versículo 6, já demonstra a importância desse ofício como escriba versado na lei de Moisés. No período helenístico e romano, os escribas tornaram-se intérpretes oficiais da lei, exercendo influência nas sinagogas e tribunais locais. Segundo Flávio Joséfo, esses especialistas eram respeitados como autoridades jurídicas e religiosas. Joséfo, Antiguidades Judaicas. Entretanto, os evangelhos registram críticas severas ao formalismo e à sobrecarga legalista promovida por parte desse grupo. Nós podemos conferir isso no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Historicamente, os escribas desempenharam um papel essencial na preservação, eu estou errando aqui por quê? Na preservação textual das escrituras, sendo precursores do desenvolvimento rabínico posterior. Vejamos aqui o ponto 3. Os fariseus, o movimento religioso e identidade nacional. O movimento farisaico emergiu no período dos Macabeus, século II a.C., como resposta à helenização imposta por Antíoco IV Epifânio. O termo fariseus deriva do hebraico perushim, que significa separados, indicando distinção ritual e moral. De acordo com Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus 2:8, os fariseus defendiam a ressurreição dos mortos, a existência dos anjos e a tradição oral além da lei escrita. Seu rigor legal visava proteger a identidade judaica diante da influência estrangeira. Contudo, no Novo Testamento, são frequentemente retratados em conflito com Jesus, especialmente por questões de pureza ritual
e interpretação do sábado. Isso confere com o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. É importante notar que, historicamente, os fariseus foram os principais responsáveis pela formação do judaísmo rabínico após a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Vejamos aqui o ponto 4. Os samaritanos, identidade híbrida e conflito étnico-religioso. Os samaritanos descendem de populações resultantes da política assíria e de deportação após a queda do Reino do Norte em 722 a.C. Isso confere segundo o livro dos Reis, capítulo 17. Eles aceitavam apenas o Pentateuco como estrutura e mantinham seu centro de culto no Monte Gerizim, em oposição ao Templo de Jerusalém. O historiador Flávio Joséfo, ele relata tensões constantes entre judeus e samaritanos, inclusive conflitos violentos. Nós vemos isso aqui no livro Antiguidades, 11ª. No contexto do Novo Testamento, Jesus, ele rompe barreiras étnicas ao dialogar com a mulher samaritana. Isso confere com João capítulo 4. E ao apresentar o bom samaritano como paradigma de misericórdia em Lucas capítulo 10. Jesus encontra-se com a mulher samaritana, ele sendo judeu, e os judeus não podiam ter contato, com os samaritanos. E nós vemos também aí o bom samaritano que vai atender ao moribundo que estava caído na estrada, quando a cúpula religiosa passou de largo e não deu a mínima importância. Vejamos aqui uma análise comparativa. Os escribas, origem pós-exílio, ênfase e interpretação da lei, contribuição histórica, preservação textual. Os fariseus, a origem, período macabeu, a ênfase, pureza e tradição oral e a contribuição, base do judaísmo rabínico. Os samaritanos, origem pós-invasão assíria, a ênfase Pentateuco e Gerizim e a contribuição histórica, tradição paralela israelita. Esses grupos, eles representavam diferentes respostas à crise identitária provocada por dominação estrangeira e fragmentação política. Essa análise comparativa está aqui no 5º ponto. E como 6º ponto, as considerações finais da nossa pesquisa, a análise histórica demonstra que escribas, fariseus e samaritanos não devem ser compreendidos apenas como antagonistas do ministério de Jesus, mas como expressões legítimas das tensões internas do judaísmo do Segundo Templo. Cada grupo buscava preservar a doutrina e a identidade nacional à sua maneira. Compreender essas dinâmicas é fundamental para uma leitura historicamente responsável do Novo Testamento e para o entendimento da formação do judaísmo rabínico e do cristianismo primitivo. É muito importante nós entendermos tudo isso aqui, porque vamos compreender as Escrituras, como as Escrituras elas apresentam esse grupo, esses fariseus que acreditavam na lei de Moisés e também nas tradições orais, que explicavam como colocá-las em prática no dia a dia
e eles acreditavam na ressurreição dos mortos, nos anjos e na vida após a morte. É super interessante nós entendermos esses grupos, porque aí nós vamos entender mais o legalismo deles, né? E os fariseus eram bem vistos pelo povo judeu por seu zelo, eles eram zelosos em obedecer à lei de Deus e não comprometiam seus valores para agradar os outros. Mas por meio dos fariseus, a sinagoga ela foi criada para que a comunidade judaica pudesse se reunir ao redor das Escrituras e louvar ao Senhor. Eu estou aqui já fazendo após as considerações finais como um arquivo à parte, tá? Como um anexo. Então esses fariseus, eles na realidade, eles eram os intérpretes de um partido formado entre judeus cuja atuação é destacada no Novo Testamento. É difícil saber o significado correto do termo fariseu, mas a interpretação mais provável é que esse termo seja derivado do verbo hebraico parash, que significa separar ou dividir. Eles eram separatistas, tá? A origem deles, aqui eu estou colocando como já um anexo, após as considerações finais, tá? Eu já estou falando como se fosse um anexo. A origem dos fariseus é um ponto muito discutido sobre esse grupo, porque existem várias teorias sobre eles. Os fariseus podem ter surgido ainda nos tempos de Esdras e Neemias, sendo aqueles que rejeitavam os costumes pagãos adotados pelos judeus após o exílio da Babilônia. Talvez eles tenham surgido entre os escribas que se propuseram a continuar o trabalho de Esdras. No trabalho eu falei sobre Esdras, né? No estudo da lei. E entre eles, aqueles que se dedicavam à sua obediência. Era uma obediência muito rígida. Podem ter surgido também em oposição à influência helenista e à adoração dos costumes gregos na época do governo de Antíoco Epifânio. E entre as possibilidades de também ter surgido logo após a conquista do templo que nós falamos, a reconquista do templo que nós falamos aí no trabalho, né? Vejamos aqui mais alguma coisa sobre os saduceus, para que vocês compreendam bem quem eram realmente os saduceus. Nós já falamos, mas era um partido religioso e aristocrático que emergiu no período entre o Antigo e o Novo Testamento. E o partido dos saduceus era formado por famílias sacerdotais. Por isso, geralmente, o sumo sacerdote pertencia a esse grupo. Os saduceus, eles são mencionados em diversas partes do Novo Testamento, sobretudo em oposição a Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 7, capítulo 16, versículo 1 ao 12, capítulo 22, versículo 23 e o versículo 24. Vários versículos, né? A origem deles não é possível determinar na realidade com exatidão como o partido dos saduceus se originou. Por conta disso, também não se conhece a raiz e o significado exato do seu nome. Muitas teorias já foram levantadas sobre essas questões, né? E o problema é que a maioria dos registros sobre quem eram os saduceus não traz um relato muito detalhado. Mas Flávio Josefo, por exemplo, que nós citamos aí no artigo, foi um dos que mais escreveu sobre os saduceus em suas obras. Porém, de certa forma, ele assim o fez de forma hostil, em tom hostil, visto que ele próprio era um fariseu, um partido oposto aos saduceus em muitos aspectos. Dentre as teorias que falam da origem dos saduceus, a mais plausível conecta o nome desse partido, a Zadok, o sumo sacerdote. Zadok compartilhou o sumo sacerdócio como Abiatar enquanto Davi foi rei de Israel. E depois, durante o reinado do rei Salomão, Zadok foi escolhido como único sumo sacerdote. Então, os descendentes de Zadok mantiveram o ofício do sumo sacerdote.
é muito, muito, muito interessante. A doutrina deles, de forma geral, os saduceus reconheciam apenas o Pentateuco, nós também citamos quando falamos no artigo, como escritura com autoridade suprema. Para eles, a lei escrita por Moisés era superior aos escritos dos profetas e às demais obras, e diferentemente dos fariseus, eles rejeitavam terminantemente as tradições orais. Vejamos aqui um pouco mais sobre os samaritanos. Os samaritanos eram o grupo étnico-religioso que vivia na região de Samaria, entre a Galiléia e a Judéia. Eles eram considerados impuros pelos judeus e tinham uma doutrina religiosa própria, que incluía a adoração ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E os samaritanos, eles tinham o seu próprio templo em Gerizim, em vez de adorar em Jerusalém, porque o centro da adoração era em Jerusalém. E a comunidade samaritana ainda existe nos dias atuais como cerca de 800 membros e é reconhecida oficialmente pelo Estado de Israel. Vejam, pessoal, como é interessante nós entendermos, né, essas situações, o que a Bíblia fala. E alguém sabe... Alguém que ajuda os outros é frequentemente chamado de bom samaritano. Mas o que é um samaritano? Os samaritanos, na realidade, eram um grupo de pessoas na Bíblia que viviam na área de Israel após a conquista assíria. Eles sobreviveram até o tempo de Jesus, e em número limitado até os dias atuais. E a Bíblia menciona muitas histórias sobre os samaritanos e o ódio entre os judeus. E os samaritanos aparecem em destaque nos evangelhos. Quem eram? E para compreender a origem dos samaritanos, que eu citei no artigo, mas de forma bem simples, é necessário retroceder aos dias dos reis, especificamente após o reinado de Salomão, do rei Salomão, sobre os israelitas, o povo de Deus e as ações imprudentes de seu filho Roboão no século X a.C. Ambos os reinos mergulharam na corrupção e no pecado, apesar das advertências reiteradas pelos profetas, que eram homens enviados por Deus. Consequentemente, Deus faz uma advertência muito grande que eles seriam derrotados por conquistadores. Aí o reino do norte deteriorou-se ainda mais do que o reino do sul, com uma sucessão prolongada de governos que eram governos realmente impuros, governos ímpios, e a localização do templo, o local designado para o culto do povo de Deus, no Reino do Sul, não realmente mais ajudou em nada, não contribuiu mais em mais nada. Aí em 722 a.C., o Reino do Norte de Israel foi conquistado pelos assírios. Muitos israelitas foram levados como cativos para a Síria, enquanto alguns permaneceram na terra e se casaram com pessoas estrangeiras trazidas pelos assírios. Essa mistura de descendentes de judeus e gentios ficou conhecida como samaritanos. Então, por isso, há uma rivalidade muito grande entre eles. Em 586 a.C., o reino do sul de Judá sucumbiu de uma vez por todas ao Império Babilônico, quando os muros de Jerusalém foram violados. O templo foi destruído, o templo foi arrasado e as muralhas da cidade foram realmente destruídas, foram derrubadas. Os samaritanos, a origem deles, eles são mencionados na Bíblia pela primeira vez no livro de Esdras e Neemias, no século V a.C. E nesse ponto aí, a Babilônia deu lugar ao Império Persa, e Neemias, um judeu, agradou ao rei e pôde retornar a Jerusalém para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Aí nós vemos os samaritanos permanecerem
permaneceram na terra, se opuseram à reconstrução, causaram grandes problemas a Neemias e aos seus companheiros de trabalho. Nós vemos isso em Neemias, no capítulo 6, versículo 1 ao 14. Esse foi um início de ódio duradouro entre judeus e samaritanos. É aí justamente que surge o ódio entre eles. Os samaritanos descendem, portanto, do reino de Israel após a divisão em 931 a.C. E 1 Reis 12 nós vemos isso. Com o reino do norte conquistado pelos assírios em 722 a.C., colonos estrangeiros se misturaram. Houve essa mistura muito grande aí aos israelitas remanescentes, criando assim a identidade samaritana. E seguindo o Pentateuco, mas com grandes diferenças no culto e local sagrado, seria o Monte Gerizim, os samaritanos enfrentaram tensões com os judeus no reino de Judá, culminando na construção do templo samaritano no Monte Gerizim. Então vocês vejam bem, essa rivalidade muito forte, aí nós vemos Jesus quebrando essa situação aí, esse protocolo aí muito grande, quando ele tem um encontro com aquela mulher samaritana. Porque Jesus ele veio trazer uma roupagem muito diferente, algo muito diferente. Por isso é muito importante nós entendermos, ok? Nós entendermos toda essa análise que nós fizemos aí. Eu espero que vocês estejam compreendidos, escribas, fariseus e samaritanos, uma análise histórico-teológica no contexto judaico, no Segundo Templo. É importante para que nós possamos compreender mais as Escrituras. E os escribas, vejam bem, os escribas, na realidade, eles eram pessoas, né, cuja profissão, na realidade, era escrever, de registrar os documentos importantes, os registros das Escrituras. Eles estudavam as leis de Moisés e tinham a função de ensiná-las ao povo. Eles copiavam, interpretavam e ensinavam a lei. Eles desempenhavam um papel super importante na preservação e na transmissão do conhecimento religioso. Eu espero que vocês tenham compreendido essa nossa explicação aí. E antigamente, poucas pessoas sabiam ler e escrever. Mas aí nós temos, mesmo entre quem sabia livros, né, quem escrevia livros, material de escrita, que eram caríssimos. E aí nós vemos os escribas fazendo isso, que tinham essa função muito importante. E várias partes da Bíblia provavelmente foram escritas pelos escribas. Dois escribas importantes mencionados na Bíblia são Baruque e Esdras. Baruque trabalhava para o profeta Jeremias, que editava suas palavras de profecia para ele. Jeremias, capítulo 36, versículo 32. Esdras era um sacerdote, escriba e doutor da lei de Deus, que voltou do exílio da Babilônia, e liderou um avivamento religioso judaico fortíssimo. E isso nós vemos em Esdras capítulo 7, versículo 6. E além desses escribas, outros, na realidade, contribuíram, né, para a Bíblia. Vários dos livros históricos ou das fontes originais usadas para escrevê-los foram, evidentemente, escritas pelos escribas. E outros profetas, além de Jeremias, podem ter contratado o serviço de escribas para registrar as palavras, né? Aí nós vemos no Novo Testamento, os escribas judeus eram também doutores, os mestres da lei. Além de copiar os textos sagrados, eles se dedicavam à interpretação e à explicação das Escrituras, né? Eles, na realidade, eram parecidos com professores de teologia. Os escribas ensinavam a lei e sua interpretação aos outros judeus, que eram muito respeitados pelo conhecimento que eles tinham, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido tudo isso aí, e o trabalho dos escribas era realmente registrar por escrito tudo o que fosse importante e preservar tudo aquilo ali, né? Deixa eu citar aqui, um escriba precisava de vários materiais de escrita. Na antiguidade não havia lápis, canetas nem papel como hoje em dia. Eles usavam penas
ou canas com uma ponta moldada para receber tinta, que serviam como caneta. Potes de tinta em que se mergulhava a ponta da pena várias vezes. Papiro ou pergaminho, materiais parecidos com papel, que eram normalmente feitos em rolos, né? Tábuas de barro, em que se inscreviam as palavras com um pau afiado, depois do barro, o barro era cozido, facas para moldar outros instrumentos, e os escribas normalmente sabiam também criar os seus materiais como tinta e os rolos, né? Vejam como é super importante nós termos conhecimento dessas situações. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido a nossa live aí e que possam compartilhar com outras pessoas e também pesquisar, né? Fazerem pesquisas e aprenderem muito mais. Um grande abraço para todos vocês.